próprio, né? Que diz que é um prazer estar de volta ao Vasco da Gama, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, furando o Vasco, digamos assim, né? E se anunciando como novo do Cruz Maltina. O clube deve fazer isso ainda hoje, né? O acerto ele já aconteceu, o Vasco enviou o contrato para o Renato poder assinar, o contrato indo até o final dessa temporada, ele chega então para comandar a equipe depois da saída do técnico Fernando Diniz, vai ser a terceira passagem do Renato aqui no Vasco da Gama, e a passagem não, é o terceiro trabalho dele, a gente não sabe se vai ser passagem, se vai ser um trabalho longevo, mas por hora, com contrato até o final de 2026, é o que ele vinha fazendo, né? Principalmente quando pega trabalhos, isso aí, um contrato um pouco mais curto de apenas uma temporada. A negociação teve algumas páginas, né? Essas etapas aí até o acerto do Renato. O Vasco apresentou uma proposta, primeiro ele negou, houve uma continuidade na negociação, ele meio que fez uma contraproposta para o Vasco, inclusive com reajuste salarial, que ficaria mais importante para o profissional, para o Renato, e aí cerca de entre 10% e 20% a mais do que o Vasco tinha originalmente oferecido, e esse acordo aconteceu, então ele de fato vai chegar e vai estrear já no dia 12, no jogo diante da equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Já tem então a data da estreia do Renato, que vai iniciar o seu trabalho à frente da equipe aí nos próximos dias, comandando os treinos no CT Moacir Barbosa. O risco do Renato se anunciar e não cumprir é que isso aconteceu no São Paulo, nos anos 90. Ele não vestiu a camisa do São Paulo. Ele só mostrou, né? Ele só mostrou. Uhum. Foi de 95 para 96. Isso tira um pouco. Não. Ele estava no Morumbi. Sabe quem estava lá nessa coletiva? Arnaldo Ribeiro. Nosso companheiro aqui de G4. É uma boa escolha do Vasco, não? A Jéssica está com a gente aí para debater isso. Não. Não? Opa. Eu acho que sim, vamos ficar mais uma hora aqui. Eu acho que sim. Qual é o ponto que incomodava o vascaíno? A defesa, certo? O time tomava muitos gols. Qual o trabalho do Renato em que ele teve uma defesa muito sólida? Renato foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio, tendo, se não me engano, a terceira pior defesa do brasileiro daquele ano, 2023. Talvez, inclusive, chegou por lá isso. Por causa do Luiz Soares, né, gente? Então, mas tinha um grande ataque também. Tinha um grande ataque. Na frente ia bem, mas atrás ia muito mal. Mas eu acho, Léo, que assim, vendo o que tem no mercado, que o Vasco pode pagar, o Renato talvez seja essa melhor opção. Então, mas o Renato não é barato também, né? E o Vasco subiu a proposta duas vezes. Não é barato, mas assim, outros técnicos são mais caros ainda. Jéssica, você tem noção de valores ou dessa questão de propostas e propostas feitas e refeitas ao Renato? Em valores exatos a gente não tem. Ele chega com 2 profissionais, né, que inclusive estiveram com ele em outros trabalhos. A gente sabe que ele não é um técnico barato, então acredita-se que mais ou menos ali junto com a sua comissão chegue perto ali a quase R$1 milhão, mas são valores, é claro, extraoficiais. Até o Vasco vai ter muita cautela no sentido de segurar um pouco para que isso vaze, até porque a situação financeira do clube não é lá das melhores. A gente lembra também que um dos pontos importantes aí, que seria num perfil para a contratação de um novo treinador do Cruz Maltino depois que o Diniz sai, que fosse um cara de vestiário, né? Um cara que, de fato, chegasse para influenciar no vestiário, com os atletas, na conversa. E a gente sabe que o Renato tem, sim, essa personalidade, isso faz parte dele. Agora, tem gente que aprova, tem torcedor que aprova, mas tem torcedor que entende que era hora de trazer um cara novo, um cara diferente, talvez um cara com pensamentos não assim tão extremistas quanto alguns viam Fernando Diniz, mas com pensamentos um pouco mais jovens assim de futebol. Então tá bem dividida a torcida aqui no Rio. Eu parto da premissa seguinte: o que o Vasco quer no ano? Nem o Vasco sabe. Né? Mas a gente tem uma ideia. O que o Vasco pode chegar no ano? Não cair. Não cair. Uma vaguinha na Sul-Americana e passar um campeonato brasileiro legal e ir até onde der na Copa do Brasil. É um trabalho pro Renato, cara. Não adianta a gente falar no Leonardo Jardim pro Vasco. Eu me lembro muito, rapidamente. Vai lá. Em 2008, quando o Fluminense do Renato chegou à final da Libertadores da América, contra a LDU, né? E ele, um dia antes do jogo, falou: não,
eu vou brincar no Campeonato Brasileiro, eu estou a 1 quilômetro da Libertadores do ano que vem, outros clubes estão a 500 mil quilômetros e tal. De fato, ele brincou no Brasileiro, quase caiu. Precisou o René Simões ser contratado para o Fluminense não cair para a segunda divisão de novo, né? Então, assim, cara, o Renato é um cara de vestiário, jogadores, a gente vai conversando e tal, muito bom de vestiário, mas na parte tática deixa muito a desejar, né, cara? Assim... É curioso, porque eu vi um quiz outro dia, acho que dos nossos companheiros da ESPN com o Renato, com o Felipe Luiz, aliás. E eles iam colocando alguns critérios de avaliação dos técnicos e o Felipe tinha que dizer quem era o melhor naquele determinado aspecto com que ele tinha trabalhado. Falam parte tática, instruções de vestiário ali rápido, a parte tática. Ele fala Renato Gaúcho, melhor. Trabalhou com o Jorge Jesus, trabalhou com o Simeone. Então, achei isso muito curioso. Quanto à contratação dele, o Vasco primeiro cogitou o Arthur Jorge. O Vasco tinha o Diniz. Cogitou o Arthur Jorge e agora ele fecha com o Renato Gaúcho. Cadê a coerência? Pensou em Galhardo. Que caminho é esse que o Vasco está tentando seguir? Diniz trabalha com um tipo de marcação, o Renato trabalha com encaixe individual o campo todo. Não estou falando aqui se é melhor ou pior, são formas diferentes de você marcar, mas muda radicalmente a forma de você atuar dentro do campo. Vai ter tempo? Qual o tempo de adaptação? Vai ser rápido até que o time tenha um salto de qualidade? Eu acho que o impacto que o Renato pode ter é que eu vejo um elenco cabisbaixo. Um elenco abalado pelos resultados nesse início de temporada. Talvez ele possa mexer um pouco com essa parte, mas, sinceramente, não acho que é a melhor alternativa para o Vasco, não. Muito bem, a gente vai continuar com a Jéssica. Já está com a gente de novo? Daqui a pouquinho para falarmos de Barcelona e Botafogo. Aliás, o Barcelona hoje ganhou do Atlético de Madrid 3-0. Faltou um gol. Tá aí a foto, hein? Nossa produção rapidamente foi pegar ali. Desafio do Bahia. Foi lá buscar o Renato, não sendo anunciado no São Paulo. Depois de um brilhante 95 dele, né? Foi campeão carioca com gol de barriga e o Fluminense chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, né? Foi eliminado pelo Santos, aquele jogo histórico no Pacaembu. Né? E com isso ele nunca jogou no futebol paulista, né? Nunca. Ele jogou só não jogou no Vasco, no Rio, dos 4 grandes. Jogou no... E tem um episódio, né? Jogou nos 2 de Minas. Jogou nos 2 de Minas, jogou no Grêmio, evidentemente. E nem treinou, né? Ele treinou o Vasco. São Paulo ninguém, né? Não. São Paulo não. Ele tem o Geriza, Fluminense, Vasco e Flamengo. Ele nunca treinou o Botafogo. O lugar mais próximo de São Paulo que ele chegou foi Curitiba, né? Que ele treinou e durou... E pediu para ir embora. Santos tentou, né? Quase contra... Teve um... Talvez na praia ele... Santos não é tão São Paulo, né? Em determinado momento da minha... Não vou dizer ogeriza, porque é muito forte, mas das minhas críticas ao Renato Gaúcho, eu chamava de estrategista praieiro. Ele gosta de uma praia. Direito dele. O Renato é um bom vivan. Exato. Enfim. Eu também gosto, se pudesse. Você seria um estrategista praieiro. Pô, muito, velho. No rádio, vem aí, Léo James, o estrategista. Nossa, tá ótimo. Antigamente tinha o bordão cada um, hoje já não tem mais. A Jéssica tá com a gente de novo. A gente entra no Flamengo porque tem bastidor de reunião e tudo mais. Só passar no Vasco antes, porque ontem o Cícero Melo, aliás, que dia é hoje? Quarta, né? Segunda e terça o Cícero Melo já estava informando que tinha a retomada da negociação, que estava próximo. E ontem a gente conversou no Sport Center e um pouquinho depois, então, Bruno, foi confirmada a chegada do Renato, hein, Bruno? É isso. Aliás, o próprio Renato furou o Vasco, né? O Renato anunciou antes mesmo de o Vasco ter anunciado, mas era expectável. A gente foi tratando esse assunto também juntamente com o Cícero Melo, o Rafael Marques, o próprio André Hernan com bastante informação ali dos bastidores da negociação. Primeira proposta recusada, segunda proposta recusada, terceira proposta houve então o alinhamento. E aqui até para explicar o meu lado, sempre conversando com uma pessoa do Vasco, a ideia inicial sempre foi um contrato maior, de longa duração, no caso até dezembro de 2027. E o Cícero Melo ontem, durante a programação na ESPN, trouxe com exclusividade não só o acerto, a confirmação mesmo, mas que o contrato seria, na verdade, até dezembro desse ano, ou seja, um ano, pelo menos perto disso, né, considerando que a gente está agora em março. Depois eu fui perguntar para a pessoa do Vasco o porquê disso,
E a resposta para mim foi a mais óbvia possível, era só fazer um rápido raciocínio. O Vasco não chegava ou nunca chegaria aos valores pretendidos 100% pelo Renato. Então o Renato reduziu a pedida e para depois existir ali um entendimento melhor e ninguém ficar perdendo muito, especialmente o Renato, eles acordaram um contrato de curta duração e depois em dezembro eles voltam a conversar caso seja necessária uma renovação. Então é isso, o Vasco queria 2 anos, o Renato também até gostaria, desde que fosse pelos valores que ele pretendia. Como teve que descer a pedida, também desceu o tempo de contrato, no caso então até dezembro de 2027, Renato Gaúcho de volta ao Vasco da Gama. Então, Bruno, só para deixar claro, é até dezembro de 27, é isso? Não, 26 ou 27? De 26, perdão, 26. Tá eu bom. confundi agora, eu falei Não, errado. porque no 26. início da conversa tava até 27, né? No início. Então até A 26. proposta era essa. Era isso, foi o que eu expliquei. Isso, é melhor, né? O Vasco abre as conversas com o Renato pedindo o contrato até 2027, ou seja, longa duração. Tá. O Renato inicialmente até topava isso, desde que fosse com os valores que ele queria. Como o Renato teve que descer a pedida, reduzir a pedida, automaticamente reduziram também o tempo de contrato. Então, para ser muito claro, inicialmente seria até dezembro de 27, mas eles acordaram oficialmente ontem até dezembro de 2026. Melhor. O quê? Por quê? Porque o próprio Renato, se não me engano, em declarações recentes, falou que como é desgastante o futebol brasileiro e que ele precisa depois de um tempo para descansar, para parar, que é difícil você cumprir 2 anos. E no Vasco a gente falou aqui, o último técnico que conseguiu ficar 2 anos no Vasco, no comando, foi o próprio Renato há 20 anos, entre 2005 e 2006. Então aí os clubes entram nessa de fazer contrato de 2, 3 anos, passa 6 meses e manda o cara embora. E aí tem que ficar pagando multa. Sim, então, sim. Na minha visão, você fazer até o final do ano é o melhor para todo mundo. Pro Renato, se não quiser continuar, vai poder depois descansar e tal. E pro Vasco, que se eventualmente o trabalho não for bom e não quiser renovar, o contrato termina no final do ano. Eu vejo ele como a melhor opção no momento no mercado, até melhor do que Galhardo, por exemplo, esses nomes que estavam sendo especulados assim. Ele conhece muito bem o futebol brasileiro e no Fluminense, estava vendo os números dele, ele saiu com um aproveitamento ali de 58%, sabe, nos jogos. Teve mais vitórias do que derrotas. Ele saiu porque ele pediu demissão, ele não quis ficar, tudo mais. Mas eu acho que é a melhor opção no momento do Vasco, viu? O Renato não é bobo, mandou o Jorge. Sabendo que pode ser dispensado, fez um contrato curto. Não, pelo contrário. Também. Os técnicos normalmente querem contratos longos, porque aí eles vão ser mandados embora e eles pegam a multa. Sim. Por exemplo, o Caixinha. O Santos já pagou a multa do Caixinha? Isso é uma boa pergunta. Era 15 milhões de reais. Tem que ver se o Santos pagou a multa do José. Então. Como é que é? Gesualdo? Como é que é? Gesualdo. Gesualdo. Tem que ver se o seu Gesualdo. Gesualdo Ferreira. tem que ver E se. os técnicos muitas vezes entram nesse ciclo e, né, de ficar pegando multa e os clubes caem nessa. Sim. Então, me parece que é a melhor opção aí pro Vasco e também pro Renato. Gesualdo, caramba, esse aí você tirou da... Não, é recente. Mal mas- pra burro no Santos. Ô, Felipe, Mal. você quer... Mal, caramba. Ô, louco. Tá bom. Bom é o Santos, que tá Não tô voando. falando que o Santos é bom, tô falando que o Gesualdo voando. foi mal. Pô, ele foi naquela sequência ali de técnicos antes do rebaixamento. É aquela análise Não. profunda. Bom, ganhou é bom, perdeu é ruim. Mas ué, A Não, profundidade mas é que da... assim, nenhum técnico no Santos também nos últimos anos tem... Quem que teve mais estabilidade nos últimos anos? Carille, que fez a Série B e marretado. Mandaram ele embora. ele quase nem termina a Série B praticamente. E subiu O cara que foi xingado no título. Título brasileiro da segunda divisão. É. Xinga. É. Foi feio isso aí, foi bem feio. O Marcelo Fernandes, o Galinho tá lembrando? Não, tá louco. Marcelo longe. Fernandes sempre foi um Bombeiro, né? quebra-galho, 800 likes, Felipe, pede mais aí. Bom. Pra gente falar do Flamengo? Quanto a gente combinou hoje? Você queria me tirar? Não, Termina a janela internacional com mais de 100 milhões em reforços. O clube contratou 6 jogadores e teve gastos próximos aos da janela de investimentos da 777. A janela internacional terminou com 6 reforços para o Vasco: Johan Rojas, Alan Saldívia, Cuiabano, Brenner, Inestrosa e Cláudio Spinelli. O clube pode contratar jogadores até o dia 27 de março pela janela doméstica, mas esta abrange apenas atletas que atuaram em campeonatos estaduais. Ao todo,
Contados também gastos com atletas que estiveram posteriormente no elenco e foram adquiridos em definitivo, o clube carioca investiu 110 milhões nesta janela. Vale deixar claro que este valor não foi pago de uma só vez. Aí, gasto do Vasco da primeira janela de 2026. Rojas por empréstimo. O Saldívia foi por 6,3 milhões de reais. E o Inestrosa, 26 milhões de reais. O Brenner, 30 milhões de reais. Cuiabano chega por empréstimo. Spinelli por 10 milhões de reais. O Andrés Gomes, 27 milhões de reais. Esse cara joga muita bola. O Cuesta por 9 milhões de reais. Gomes e Cuesta foram contratados pelo Vasco no ano passado, mas estavam por empréstimo. O atacante foi adquirido em definitivo, com um negócio que envolveu o Rennes da França, enquanto o zagueiro teve a cessão renovada até o fim do ano com o Galatasaray da Turquia. Essas foram notícias do nosso Vasco. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. É nóis, valeu!